Olá, esse é o podcast do meu curso, Meu Direito, Seu Direito, sempre trazendo notícias e novidades do mundo jurídico, sempre trazendo também um especialista para tratar a respeito desses temas. E hoje o nosso tema será que a família brasileira precisa de um novo Código Civil? E para tratar desse tema, nós trouxemos a advogada e professora Silvia Marzagão, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo e também é conselheira seccional da OAB São Paulo. Olá, professora, seja bem-vinda no meu curso. Bom dia, Carmen, boa tarde, boa noite. Também na hora que o pessoal nos assistir. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. É uma alegria imensa para mim estar aqui no meu curso com você para a gente conversar desse tema tão importante. Maravilha. Então é assim, professora, Silvia, eu te conto. Por favor. A primeira coisa que nós temos que perguntar, que eu acho que é interessante, porque eu fui aprofundar e estudar a respeito desse tema, existe uma diferença ou uma dúvida a respeito de que se é uma reforma, uma alteração ou é um novo código? Carmen, uma pergunta excelente. O que acontece nesse contexto de alteração legislativa de um Código Civil, né? Mais ou menos em meados de 2023, nós tivemos a notícia de que seria feita uma comissão de atualização do Código, que foi recebido pela comunidade científica, acadêmica, pelos advogados, a princípio com bons olhos, porque atualizar um código com cuidado, com parcimônia, é algo que faz todo sentido. Essa comissão foi formada com juristas do país todo, né, com duas relatorias excepcionais, e aqui eu quero já, antes de antemão, falar que todas as críticas que são direcionadas tanto ao anteprojeto quanto ao projeto hoje que está em trâmite no Senado, obviamente não são críticas de cunho pessoal, e sim as ideias, não se critica pessoas e sim ideias, né? Então, quando inicia-se, então, esse processo, ele ganhou uma magnitude muito, muito maior do que inicialmente se imaginava. Então, o que era para ser uma atualização virou um novo Código Civil. Tanto assim que o próprio site do Senado passou a chamar, se você fizer uma busca hoje, Comissão do Novo Código, Anteprojeto do Novo Código, a reforma do novo Código. Houve uma reestruturação em pontos muito nevrálgicos do código e em pontos em livros significativos. Por exemplo, o livro de família foi completamente reestruturado e refeito com essa alteração que se propõe hoje. Então, na minha percepção e de grande parte dos críticos, nós estamos sim falando de um novo Código Civil. E você entende que assim essa renovação ela é importante, ela é necessária? Nessa perspectiva, não. Desta magnitude, sem dúvida nenhuma, não. O nosso código tem 20 anos, né? Promulgado há 20 anos, ele é de 2002, 23 anos, na verdade. É um código jovem que veio de uma alteração significativa do código de 2016 para o código que foi promulgado em 2002, que tramitou ao longo de anos, isso é verdade, sem dúvida nenhuma, e que teve outras adaptações posteriores, muitas outras adaptações posteriores. Então, nós não estamos hoje lidando com um texto da década de 70, nós não estamos mais nem lidando com um texto de 2002, quando a gente fala de família e sucessões. Então, na minha percepção, não é necessário uma reforma desta magnitude. Pontualmente, uma ou outra circunstância, obviamente, toda lei precisa ser adaptada, mas um Código Civil é algo para ser estável. Não é para que se tenha mudanças a cada 2 décadas, a cada 3 décadas, é algo para ser estável. E antes da gente entrar mesmo no tema, eu queria perguntar das fake news, porque tem uma série de notícias veiculando aí e acaba acarretando uma série de insegurança para as pessoas. Cara, né? Muitas notícias realmente falsas sobre a tramitação, sobre a intenção da tramitação. Então, falando mal dessa tramitação, algo que absolutamente incorreto, mas isso mostra muito, e aí fica também uma outra questão aqui para a gente pensar juntas, o momento legislativo que está sendo feito. Será que é seguro, é necessário, é importante nós fazermos uma alteração desta magnitude num Congresso que não está no seu momento mais pacífico, digamos assim, para falar de uma forma mais tranquila, né? Nesse fervor que o Brasil está vivendo, numa polarização extrema, em circunstâncias que nós temos tantas outras dificuldades muito maiores do que a tramitação da lei civil, fazer esse tipo de alteração, trazer à Casa Legislativa um código com esta magnitude e amplitude de mudanças, gera esse tipo, sim, de circunstâncias, especialmente na família, porque é o que dá like.
é o que dá clique, né? Então, um código instagramável é um código que vai dar clique. Então, é algo que faz sentido você inventar. Inventaram, por exemplo, que o código falava de aborto, que o código falava de relação incestuosa, o que é mentira. Não tem nenhuma linha que trata dessas questões especificamente. Então, sim, foi tomado por fake news, assim como tudo que a gente tem visto hoje no nosso mundo, felizmente. Então vamos lá, então vamos entrar praticamente nessa reforma. A Sim. primeira da família, né? Que você falou que tem várias modificações. E eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, dessa ampliação do conceito de família, que é uma alteração, né? Olha, Carmen, o que acontece? O livro de direito de família foi completamente reestruturado. E ele foi reestruturado pensado em muitas questões de exceção. Essa é a minha visão. A gente, quando lida na família, você tem um jargão, né, de que na família aquilo é direito, tudo que você pede, o juiz dá. É um jargão que a gente verifica na nossa prática, que obviamente não funciona assim. Nós temos diretrizes específicas para trabalhar sobre as diretrizes e as questões que têm muitos elementos fáticos, são tratadas dentro de diretrizes específicas. Quando nós nos deparamos com o primeiro texto, porque como é que funcionou? Foram feitas subcomissões, cada uma das subcomissões tratando de um livro específico e que não tinham interrelação entre si. Então, uma determinação na parte geral não era conversada, por exemplo, com um livro de sucessões. Então, uma alteração no artigo 426, que é o Pacta Corvina, é feita sem que o livro de sucessões tivesse a subcomissão de sucessões tivesse discutido aquela questão. Assim como outras questões tantas, e no Código a gente tem alguns artigos que são contraditórios justamente porque não houve uma discussão sistemática, houve uma discussão por livro. E o livro de Família e Sucessões, ele, quando apresentado o primeiro anteprojeto da subcomissão, traz já alterações muito significativas, desde a constituição das famílias até os direitos e deveres inerentes a essa Constituição. E isso fez com que houvesse a utilização de uma gama muito grande de termos amplos na aplicação desse direito de família. E não só, veja, o Código de 2002, ele tem cláusulas abertas, ele tem princípios, ele tem cláusulas que permitem o juiz fazer uma aplicação do direito de acordo com cada um dos casos. O que houve agora é também uma dilação de a quem esse direito será aplicado. Então, além de nós termos, por exemplo, conceitos como comunhão plena de vidas, que é um conceito pleno, amplo. O que é uma comunhão plena de vida? Para a minha relação, para a sua relação, para uma família ou para outra, ele é um conceito que pode ser alargado. Mas aí eu trago elementos para quem será aplicado esse direito, por exemplo, responsabilização do casal com relação a filhos e dependentes. Tá. Quem são os dependentes? Dependentes para fins tributários, dependentes para fins previdenciários, dependentes que eu incluí no meu imposto de renda, dependente no sentido lato da palavra, eu tenho uma pessoa que depende financeiramente de mim, então não sei te dizer. Por exemplo, utilização de termos como vulnerabilidade e hipossuficiência. O que é isso? Né? Num conceito, por exemplo, de direito de consumidor, você tem uma determinação. O consumidor é sempre vulnerável e hipossuficiente. Se eu passar isso para uma amplitude tão maior, por exemplo, eu tenho que partir do pressuposto que todas as relações heteronormativas, a mulher é hipossuficiente e vulnerável. E talvez isso leve com que eu questione por todo e qualquer acordo de divórcio que eu venha fazer. A segurança jurídica disso é muito pequena. Então, essa crítica que existe, porque houve realmente um alargamento muito significativo de a quem o direito iria abarcar dentro da aplicação daquela norma. Legal, tem bastante coisa e muita discussão, acho que é por isso que está ali. E existem muitos juristas envolvidos nessa discussão toda, né? Muitos juristas críticos ao projeto, especialmente, e eu acho que a maior crítica que se tem é assim, não houve tempo hábil, não houve discussão suficiente. Todas as audiências públicas que foram feitas antes da apresentação do anteprojeto, ou pelo menos a grande maioria delas, não tinha texto. Então, a audiência pública que foi feita, uma audiência pública na OAB de São Paulo, não tinha texto que seria apresentado ainda. Então, eram sugestões
que eram levadas ali à consideração ou não de quem ouvia, mas não houve uma apresentação. E agora sim se está fazendo uma discussão dentro do âmbito do Senado Federal, com críticos também, porque o que se ouvia em todas as audiências eram pessoas ou que participavam ou que tiveram acesso à feitura daquele trabalho, que tinham alguma relação com ele, que estavam ali para defendê-lo. Com louvor, é um trabalho, veja, foram horas doadas por essas pessoas, é um trabalho muito assim, a ser louvado, realmente. Só que ele precisa ser mais consolidado. E essa consolidação não tem como ser de outra forma senão com tente, com discussão, com questionamento, com intenção. Nós precisamos de um código novo? Acho que esse é o primeiro questionamento. Bom, nós precisamos. Se o Senado, a Câmara, o Congresso chegar a esta conclusão, que sim, nós precisamos de um código novo, nós precisamos deste tanto de alteração, realmente o nosso sistema é tão incerto assim que precisa ser refeito. Essa também é outra discussão. Nesse momento, o processo legislativo está no Senado, sendo realizadas audiências temáticas, e estão sendo ouvidas as críticas acadêmicas, profissionais, pessoas que se debruçaram sobre o tema para entender o que isso pode dar certo, o que pode dar errado. Então, a minha leitura, por exemplo, eu sou advogada, né? Você também é, essa como funciona. O que a gente lê num texto? O que vai dar de problema nisso aqui? Sim. O que o meu cliente vai me procurar para eu tentar resolver diante dessas circunstâncias? E sim, tem muitos problemas em decorrência talvez, de ausência de uma consolidação, uma sedimentação maior das ideias, de um pensamento que seja mais no sentido de que realmente este artigo de lei é preciso no código, é necessário, esta redação é a mais técnica, é a redação que vai trazer menos dúvidas. Essa decantação legislativa realmente precisa acontecer. E ainda vai longe isso, né, Silvia? Então, assim, os trabalhos estão acontecendo numa velocidade significativa, assim, a cada 15 dias tem tido uma audiência, agora vai parar, né, por conta de recesso, enfim, mas a cada 15 dias uma audiência temática, alguns temas 2 ou 3 audiências, dependendo, família a gente ainda não tem data, parece que será em março, as audiências serão em março, tem muita emenda. Essa é uma outra questão, né? E assim, as emendas são, em sua maioria, vindo de parlamentares mais não tão progressistas. Então, há conservadores. Muito mais conservadores. Há emendas, por exemplo, impedindo a utilização de indicação de pronome de homem ou de mulher de acordo com a identificação da pessoa. Então, necessariamente voltada ao sexo biológico. Há uma hierarquização de filhos biológicos em relação a filhos socioafetivos, em emendas isso, tá? Não no projeto originário. Mas é uma discussão que vai acontecer. Mas é uma retroatividade muito grande. Não é? Porque já havia uma equiparação, não tinha diferença. Carmen, eu vou lhe dizer, a minha preocupação, veja, a gente tem um ponto muito positivo no código, né? Que foi nós trocarmos casamento entre homem e mulher por casamento entre duas pessoas. Eu achei Já muito legal, consolidado no STF desde 2011, assim, nós quase 15 anos, ninguém tem dúvida hoje que duas mulheres podem ir ao cartório se casar, dois homens, a mesma coisa. O fato é que isto é a proposição do projeto. Isso será discutido por este Congresso, que tem outro processo legislativo já aprovado em Comissão de Constituição e Justiça que impede o casamento entre duas pessoas. Então eu tenho um risco grande, um risco real desse texto que é hoje proposto como a possibilidade de duas pessoas se casarem ser transformado num impedimento de casamento. É claro que você vai me dizer, Silvia, mas isso é inconstitucional, o STF vai declarar inconstitucional. Em quanto tempo? Sim. E o que eu faço com essas famílias enquanto isso? Eu impeço elas de casar? O que eu faço com os casamentos que aconteceram? Eu desfaço? Eu faço divorciar? Então, isso está gerando uma insegurança, na minha percepção, desnecessária, porque isso já está consolidado. E este momento não é, talvez, o mais adequado para nós pensarmos nessa mudança legislativa. Com esta magnitude, veja, nós abrimos um portal no Congresso. Vejam aqui quantos assuntos, né? Alimentos, disposição com relação à partilha de bens, a empresas, a responsabilidade civil, a filhos, a casamento. Brilhem, façam suas lives, entende? Sim. Então, é perigoso. Sim. Eu não tenho dúvida que isso a gente tem um risco que nós
faz parte da democracia, faz parte do processo democrático, mas não dá para nós não ponderarmos essa possibilidade. Tem algumas coisas aqui que eu achei interessante, e uma delas é com relação ao casamento, né? Que eu acho que é interessante. Com relação ao divórcio unilateral, sim, né? Eu acho que é um tema importante. É um tema interessante. O divórcio unilateral, ele já vem sendo concedido sob o crivo do judiciário. Então, havendo possibilidade de decretação liminar, depois a intimação também pelo judiciário daquele cônjuge sobre a possibilidade sobre a decretação do divórcio em si. Então, o rompimento do vínculo propriamente dito. Todas as outras questões vão ser tratadas num segundo momento, mas o romper do vínculo é algo que pode ser feito já há uma jurisprudência consolidada com a concessão em esfera judicial. O Código Novo traz uma proposta de ser feito em cartório. Então, a pessoa vai ao cartório, diz, eu quero me divorciar, o cartório envia uma intimação para o outro cônjuge com o divórcio, e essa pessoa já tendo ciência, o divórcio se convalida ali. A grande questão e a grande discussão que a gente precisa ter é que, assim, não há como negar que há consequências da dissolução desse casamento unilateral. Claro que, assim, mesmo que haja no código uma previsão de que todos os outros assuntos serão tratados na esfera própria, da mesma forma, há um dispositivo que diz que os alimentos não são devidos depois do divórcio. Então, como é que nós vamos equacionar isso sem que a pessoa não está nem sabendo da propositura da ação? Porque você vai me dizer, não, mas no judiciário já não está sendo concedido, mas eu fui citado, ou por um oficial, muitas vezes por um oficial de justiça, ação de Estado precisa ser por oficial de justiça. Eu recebi aquele documento, eu sei que aquilo está acontecendo. Assim, a intimação de um cartório, nós vamos ter questionamento. Quem será responsável por fazer essa intimação? Como se vai comprovar que ela aconteceu? É pessoal? Não é pessoal? São muitos senões para pensar numa hipótese do que pode acontecer, né? Da impossibilidade, por exemplo, com relação a terceiros. Eu, depois de divorciada, posso comprar um imóvel só no meu nome, eu posso tomar outras providências que eu não consigo fazer enquanto isso não estiver resolvido, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, num dos eventos que a gente faz, a pessoa se casou, ela não tem assim, ela se casou, teve uma vida junto com a outra, será que ela não pode pelo menos dar um passo um pouquinho mais profundo para desfazer, né, esse laço, assim, precisa realmente ser um telegrama praticamente, olha assim, tá aqui, tô aqui, fora, tá fora, acabou? É uma discussão que é válida, veja, tem muitas mulheres que demoram muito para conseguir, mas nós não podemos estipular as questões pelas exceções, essa que é a situação, né? A grande maioria das pessoas se divorcia, 90% dos processos que eu tenho no histórico, por exemplo, eu faço acordo, as pessoas fazem, compõem, se ajustam, né? Eu não preciso necessariamente pular etapas para que isso seja resolvido. Eu acho que o direito de família tem muito isso da mediação, né, da conciliação, da conversa, porque ela envolve as emoções, não tem jeito, não é algo como um contrato social, um contrato de empresas, né? Sem dúvida. Eu acho que E tem muito, Carmen, muita sutileza e muito detalhe em cada um dos casos. Sim. Cada situação é uma situação diferente, né? E é o que traz até uma certa insegurança mesmo quando a gente litiga em família. Porque aqui eu tenho, por exemplo, no Fórum Central de São Paulo, 12 varas de família, né? Até alguns anos atrás eu tinha 24 juízes, cada vara tinha 2. Agora não tem, infelizmente a gente tem um juiz por vara. Mas cada juiz determina coisas muito parecidas de forma completamente diferentes, né? Tem os seus próprios vieses inconscientes, tem as suas questões, as suas crenças e tal, e dentro disso, como há uma gama muito ampla de possibilidades dentro do direito de família, você acaba tendo uma roleta da sorte, Sim. Um pouco isso. E ampliar os conceitos dentro da lei, que deve seguir como norte, é muito perigoso, na minha percepção. É algo bastante complexo, né? É complicadinho Bastante mesmo, né? complicado. Uma outra coisa que eu queria te falar, bom, são os regimes de bem. Na verdade, não. É regime de bem mesmo. Não, é sucessão que eu queria perguntar, que é a respeito de cônjuge não é mais herdeiro. Isso é uma previsão agora. Sim, isso também é uma coisa que veio diferente do que veio da subcomissão de sucessões, que não só não é mais herdeiro necessário, como não concorre mais. Então,
a gente tem 3 coisas aqui que podem ser, que foram pensadas, né? Um afastamento quase que total da possibilidade. A primeira delas é a renúncia em pacto antinupcial ao direito sucessório. Então, nós fomos nos casar, no nosso pacto antinupcial nós dissemos, olha, se eu, Silvia, morrer, se a Carmen morrer, eu não quero nada, eu não quero ser herdeira dela. Mesma coisa você, vai lá, eu, se a Silvia morrer, eu não quero ser herdeira dela. Então, esta é uma possibilidade prevista no Código Novo. A outra possibilidade é que do rol de herdeiros necessários se excluiu o cônjuge em definitivo. Ele só ficou lá não tendo descendentes, não tendo ascendentes, só se não tiver ascendentes. Então, entre um pai e o cônjuge, o pai vai herdar. Então, um pai daquela pessoa que faleceu, a mãe daquela pessoa que faleceu. E, além disso, também a gente não tem mais a concorrência, porque hoje o cônjuge herda junto com os filhos, né? Sim. Para fins de planejamento sucessório, é excelente. Então, eu consigo, porque é o que a gente tinha no Código de 16, é o que a gente tinha, essa possibilidade de eu afastar o cônjuge por testamento. Isso, para a minha advocacia privada, para a sua advocacia privada, que é uma bolha de um país em que as pessoas não têm patrimônio, o que as pessoas têm é basicamente a casa construída no terreno do sogro, né? Sim. Então, para um impacto social, isso pode ser ruim. Isso pode prejudicar, por exemplo, justamente essa situação. A pessoa tem uma casinha que foi construída pelo marido antes do casamento, por exemplo. Eles moraram a vida toda nessa casa e aí ela falece, ela vai ter direito real de habitação, ela vai poder morar lá, só que a casa não será dela. É muito diferente você ter direito de morar e você ser dono da casa, né? Muito. Você pode vender, você pode ir para outro lugar, você pode, né, se casar de novo sem que isso tenha implicações. Então, isso tudo vai prejudicar, e assim, é uma crítica que se vem fazendo em todos os livros e todos os aspectos. Não houve um estudo profundo de impacto econômico dessas decisões. Não houve um estudo de o que vai acontecer se eu fizer uma alteração em todo o livro de responsabilidade civil, mudando todos os artigos e aumentando substancialmente os indenizações. O que isso acontece? O que vai acontecer, por exemplo, você falou de sucessões. Lá no artigo 426, que é o Pacta Corvina, eu não posso fazer contrato sob herança de pessoa viva. Há hoje, por conta do novo código, uma alteração de que os filhos do morto podem entre si fazer ajustes com relação a, por exemplo, cotas sociais. Então, o nosso pai, a nossa mãe tem uma empresa. Nós duas somos herdeiras dessa mãe. Você está passando por dificuldade financeira. Eu falo, Carmen, é o seguinte, a mamãe tem a empresa lá, e ela tem 30% das cotas da empresa, tá bom? Tá bom. Vale 100 mil reais. Eu pago 3 mil para você, que você tá aí toda danada, pra você pagar a sua conta de luz, para você se ajustar. Topa, aí topo. Você tá super precisando de dinheiro. A gente faz um acordo falando que as cotas sociais, quando a nossa mãe morrer, vão ser todas minhas, porque você tá me vendendo em vida. Não pode fazer isso de acordo com o que está previsto lá no Código Novo. Não precisa da anuência da nossa mãe, tá? Aí a nossa mãe faz um testamento e deixa essas cotas para um terceiro. E nós duas já fizemos esse negócio. As pessoas vão responder, assim como eu já ouvi essa resposta de pessoas que participaram. É claro que a vontade da testadora será sobressalente ao acordo que nós duas fizemos. É claro. Mas e como é que ficamos nós? Sim. Eu te paguei, você recebeu por algo que eu não vou ter benefício nenhum. Você realmente acha que esses irmãos vão falar, poxa, a mamãe tinha uma vontade, a gente vai cumprir? Nunca, nunca. Então, nós estamos abrindo um flanco de litigiosidade muito maior. Nós teremos, não só no livro de família, não só no livro de sucessões, mas em quase que todos os livros, uma judicialização muito maior. Algo que nós estamos fugindo, né? Nós estamos tentando não acontecer. Outro exemplo, né, da parte de família, de sucessões especificamente. Há um dispositivo que diz que o testador, né, o autor da herança, pode deixar para o herdeiro necessário que ele considerar, consta assim da lei, hipossuficiente ou vulnerável, uma parte maior da legítima. Agora eu te pergunto, o que é hipossuficiente e vulnerável? Vamos imaginar que eu tenho um filho médico formado em Harvard e eu tenho um filho historiador que ganha 100 vezes menos que o meu filho médico, mas que trabalha, que é saudável, que não tem nenhum tipo de limitação. Na minha concepção, esse meu filho historiador pode ser hipossuficiente em relação ao outro filho. E a minha concepção é suficiente, né? Então, veja,
o inventário, especialmente, é um ambiente que não comporta a subjetividade. Sim. Os processos de inventário, eles são processos que eles precisam ser chancela de transferência. Ó, tá aqui o patrimônio, tá aqui a pessoa, transfere. Já dá problemas. Mesmo assim, dá muito. Imagina. Se a gente abrir essa margem, nossa discussão. Vai ser uma Vai loucura. ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vamos pegar um tema polêmico aqui, interessante, que é os alimentos para a sogra. Como é que é isso do 1511, né? Surgiu essa história. Na verdade, assim, o que acontece? Por que surgiu a história dos alimentos da sogra? Há uma previsão em que os cônjuges e companheiros são responsáveis por despesas de filhos e dependentes. Filho, a gente sabe o que é, Sim. né? Dependente da origem, a gente sabe o que é filho. Dependente, a gente não sabe o que é. E aí começou-se a discussão do seguinte sentido. Bom, então vamos imaginar essa circunstância. Eu disse, eu sou advogada. O que a gente faz? Constrói teses, sendo advogada, né? Vamos imaginar a circunstância de um casal que paga o plano de saúde da sogra, tá? Então, o marido paga o plano de saúde da sogra, ou paga o aluguel da sogra, ou dá uma mesada mensal para essa sogra. Por liberalidade, porque a princípio o marido não tem obrigação com relação a essa sogra. E faz esse pagamento. Lá, quando eu tenho essa previsão de dependente ser também responsabilidade do casal, eu não consigo não imaginar a possibilidade de questionar a inclusão, se não em nome próprio, a sogra pleitear contra esse genro, eventualmente até diante de outros aspectos que a gente tem na lei, como, por exemplo, a equiparação de parentesco civil com outros tipos de parentesco, a responsabilidade familiar, essa ampliação do conceito de família. Então, eu tenho sim uma tese que dá para ser sustentada. Eu assinaria essa tese. Né? Então, é possível que a gente sustente que, ainda que não seja em nome próprio essa sogra, a despesa da sogra seja incluída como uma despesa da mulher, para ser também levada em consideração quando a gente for estipular alimentos. E aí se gerou esse questionamento. Então, é possível o direito de alimentos para a sogra? Veja, nós estamos aqui discutindo. Vai ser discutido no judiciário. Vai ser. A lei posta, ela não é mais de quem a escreveu. Então, nós não vamos ter um censor da lei. Você tem dúvida qual é a lei? Vamos falar com quem a escreveu. Isso não existe. Sim. Não existe, que é o maior exemplo que a gente tem disso, Carmen. A Lei de Guarda Compartilhada de 2008, que é a primeira lei que nós tivemos, ela tinha como intenção o que a gente vive hoje, guarda compartilhada como regra. O que aconteceu? O legislador escreveu sempre que possível. O que é? Isso você precisa pensar sem a cabeça da exceção. Sempre é possível. Só não é se houver um caso excepcional. Como que os aplicadores, o legislador escreveu isso, como que os aplicadores passaram a aplicar? Sempre que possível, é só quando houver consenso. Então, perdeu o espírito totalmente que a gente teve que ter depois uma outra lei em 2014, tirando sempre que possível. Não há como imaginar, quem quer que seja, quem escreveu, quem promulgou, quem tramitou, quem quer que seja, será o intérprete da lei. Quem será o intérprete da lei é quem vai aplicá-la, e quem vai aplicá-la são os juízes e os tribunais. Então, não há possibilidade, não, vocês não entenderam o que eu escrevi. Então, se a gente não entendeu, tem uma falha. Sim. Concorda? E aí, a gente precisa ajustar essa falha. Sim. Porque, senão, nós teremos um código, um livro de família com muitos aspectos controversos. Exato. Muitos aspectos. Inclusive esse. É possível, hoje, na minha percepção, lendo e fazendo a análise de artigos que estão no código, na parte de alimentos, é possível pleitear alimentos em nome da sogra. Mas você sabe que eu fico pensando assim, né? Hoje em dia, a gente vê muitas famílias desfeitas e os filhos com a avó. Sim. Né? Que é a sogra de alguém ali. Né? Mas a avó vai pleitear alimentos em nome das crianças. Sim. Então, se ela é a guardiã das crianças, isso é absolutamente normal. E há muito. Por exemplo, uma outra crítica que nós fizemos à época da constituição da comissão. A Defensoria Pública foi pouco ouvida. E a Defensoria Pública que faz girar o motor de direito de família no Brasil. Né? O direito de família no Brasil não é o que eu faço no meu escritório aqui, né? Privado. O direito de família é direito de família feito pela Defensoria. Então, isso sim, um avô que exerce guarda, que tem aquela criança sob o seu cuidado, que tem essa criança tem pai, tem mãe, esse avô pode pleitear alimentos desses pais. Sim. A questão é essa avó pleitear do genro. Sim. Ou a despesa dessa avó, e veja, tudo bem, pode ser que isso seja uma coisa, inclusive, justa, correta. Se for a intenção legislativa, a gente só precisa deixar claro que existe essa possibilidade, e não negar, como se fôssemos realmente os intérpretes da lei, porque isso não existe. Sim.
E também tem aquela situação de que se o filho não pode pagar a pensão, Isso, né? os avós Os avós socorrem sempre num caráter subsidiário. Então, primeiro eu tento o pai, né, ou a mãe. Não pode, aí eu me socorro dos avós. Não é difícil, a gente até tem alguns julgados de ser um caráter complementar à pensão do pai. Então, o pai paga muito pouco, os avós complementam essa pensão. Mas a maioria das decisões é na falta dos pais, os avós pagam, né? Então a gente tem isso bastante frequente já. Os alimentos avóingos, isso existem bastante. Isso é uma grande mudança social, até, né? Sim. Porque vem de anos para Assim cá, como, né? por exemplo, a visita dos avós. Uhum. Também não é do texto da década de 70, não é do Código de 2002. Depois foi incluído, porque foi algo que o clamor social foi entendendo como necessário, né? Então, a gente sempre diz, assim, nas críticas, nos momentos que nós estamos fazendo, não houve, de fato, Carmen, não houve um clamor, nós precisamos de um novo código. Uhum. Não, nós temos uma ou outra circunstância que precisa ser ajustada, que pode ser com uma alteração menor, mas um novo código, uma feitura de um livro que altere mais do que se alterou de 16 para 2002, realmente eu acho que é desnecessário. Desnecessário, né? Vamos lá. Então, uma outra coisa que eu quero colocar aqui, são várias, né? Só para a gente fugir um pouquinho dali, vamos falar dos animais, né? Que eu achei que foi muito bonitinho. Para quem tem pet, né? Exato, assim. Houve, então, aqui um reconhecimento do animal como um ser sujeito de direitos, né, em certa medida, a possibilidade, inclusive, das despesas desse animal também ser cobrada, ser feita através como vou fazer um paralelo que eu particularmente não gosto de pensão alimentícia, porque eu acho que nós temos muitas camadas para vencer para conseguir falar nessa quase que similitude entre guarda de animais e guarda de filhos, alimentos para animais, alimentos de filhos, assim, não desmerecendo a temática, muito longe disso, eu participei em ações, a gente sabe quanto é importante, mas eu realmente penso que não dá para ter o mesmo tratamento. Até porque, por exemplo, um gato, isso precisa ser olhado sob a perspectiva do bichinho, né? Então, será que o gato fica bem passando de casa em casa uma vez por semana? Não. Então, quem tem gato sabe que não, né? Do amor de Deus, não me ponha naquela caiolinha. E aí vira uma sistemática em torno assim como a sistemática de guarda e convivência é em torno dos adultos, a história dos animais que também deveriam ser os tutelados aí estão acabando sendo passada pela perspectiva dos donos, né? Mas é interessante que nós pensemos uma regulamentação. Hoje nós também temos decisões judiciais já, pensando para além do animal ser como coisa, né, um ser que a gente chama de ser senciente, que ele não é um objeto pura e simplesmente, ele tem ali um envolvimento realmente afetivo. Às vezes o animal ele serve como um apoio para a pessoa. Terapêutico, tá? As pessoas têm questões. Eu já tive divórcios assim complicadíssimos que quase não foram resolvidos por causa dos animais, assim, pessoas que gastaram verdadeiras fortunas para levar para fora do país 2, 3 bichinhos, fortunas mesmo, porque é um processo para não ir embaixo do avião, para ir assim, né? Quem tem esse apego, totalmente legítimo. Acho que é uma coisa positiva, que também poderia ser uma alteração pontual. Não precisa de uma alteração de código para que isso que também né? Isso. Uma outra coisa também é o uso capião, sim, né? Que também tem uma mudançazinha aí. E deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui, porque estão tantas coisas, nosso horário voa, sabia? Digital, né? Você falou. O direito digital eu acho que é importante falar. Essa é uma crítica bem importante que se faz. O que aconteceu? Foi criado um novo livro de direito digital. Quem estuda a fundo o assunto diz que nós não estamos tratando de um direito à parte, nós estamos tratando do direito civil no ambiente digital, que é diferente. Então, quando você tem uma parte geral, livros específicos e um último livro que é incluído para tratar de direito digital, primeira grande dúvida que nós vamos ter, se é uma sistemática que deve ser aplicada a todo o nosso contexto de direito civil, por que esse livro por que isso está num livro separado? E não numa parte da parte geral, por exemplo. Nós temos uma topografia legislativa. O que significa? Na lei, onde as coisas estão, também importa. Se ela está no caput ou se ela está no inciso, há diferença. Se ela está no início ou se ela está no fim, há diferença. Se ela está na parte geral ou se ela está num livro próprio, há diferença. Então, primeira grande discussão que se faz é essa. O livro de direito digital tem uma série de conceitos absolutamente
não vou usar a palavra ininteligíveis, mas que juridicamente não se sabe o que é, né? Então, neurodireito ainda não se sabe exatamente o que é isso, né? Consciência da mentalidade, são alguns temas, assim, uns termos que ainda nós não temos uma definição específica. E mais, haverá uma discussão se o que está disposto ali valerá para todo o código ou especificamente para relações que sejam ligadas ao ambiente digital. Então, quando o ser humano inventou um carro, não precisou se fazer um livro à parte por causa dos direitos que seriam tratados nas rodovias. Então, é o mesmo direito civil, em vez de eu bater uma carroça e ter que indenizá-la por conta da carroça, eu indenizo por conta do carro. Então, em vez de eu te xingar aqui, te xingar na internet, é exatamente a mesma proporção. Claro que o dano na internet pode ser muito maior, mas isso nós temos outras formas de mensurar para poder ter uma resposta, né? Então, mesmo com relação à questão da herança digital, eu tenho uma crítica muito significativa à utilização desse termo, começa daí, que herança é o conjunto de todo o patrimônio deixado pelo morto. Não é herança de automóvel, herança de dinheiro, herança digital. Não existe isso. Os princípios de direitos sucessórios que eu aplico nesta caneca, se houver a sucessão e ela ficar para o meu herdeiro, podem ser aplicados aos meus bitcoins, às minhas contas de internet. Só é preciso um pouquinho de boa vontade. Então, eu não preciso de uma legislação. É uma interpretação interpretação dentro daquela nova roupagem de patrimônio que existe. Então, e mais, uma outra crítica. Será que esse tipo de legislação precisa estar dentro de um código que tem toda essa dificuldade de mudança? Então, o anteprojeto que foi apresentado em abril de 24 trouxe menção ao Skype, que não existe mais. É verdade. Então, isso. Se eu tivesse essas discussões numa legislação própria, não necessariamente no Código Civil, a tramitação de uma alteração é muito mais fácil, muito mais célere. Daqui 10 anos, todos os termos que foram usados ali já não servirão para nada. Para nada. Nós acabamos de ter uma tramitação, uma discussão profunda sobre inteligência artificial em pontos que são absolutamente opostos ao que veio no Código Civil. Eu tenho discussão no Código Civil sobre e-notariado. Qual é a razão disso estar dentro de uma legislação civil? Não existe, Carmen, não existe. Então, nós temos que discutir assim, será que não faz muito mais sentido pensar 2 ou 3 artigos ali que realmente poderiam ser interessantes e jogar na parte geral e toda outra parte de legislação que faça menção, inclusive a questões tecnológicas, ficar em lei própria? Sim. É muito mais sentido. E já tem bastante coisas, né? Sim, muito projeto de lei em tramitação muito mais avançado até do que o código. Então, poderia se aproveitar, leva um pouco para lá, um pouco para a parte de registros, e assim consegue dar destino que não seja dentro de um código. Tanto que, assim, a gente tem uma coisa que um abecedário, nos artigos são 2027 ABC. ABB, ABZ, porque como eu não posso renumerar, porque a tramitação está fazendo como uma atualização, se pensou em fazer dessa forma. Assim, é louvável, um trabalho hercúleo, como eu digo, mas eu acho que nós precisamos discutir isso mais a fundo. Nossa, bastante coisa, mas isso aqui daria para a gente fazer mais uns episódios. Então, assim, tem alguma coisa que você gostaria de falar mais? Eu acho que, assim, olha, uma coisa muito interessante disso tudo foi que o direito civil voltou em voga, né? Nós nos organizamos como academia, como sociedade civil, como advocacia, para tratar do tema, para discutir, para ver o que faz sentido e o que não faz. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Nós teremos ainda muito mais tempo dessas discussões. É muito legal, né? Estarmos trazendo para a grande mídia. Então, esses temas estão sendo, todos os editoriais dos jornais de todas as linhas se colocaram contrários à mudança e estão se posicionando. Estadão, Folha, Gazeta do Povo, todos os jornais estão fazendo reportagens bastante profundas sobre a temática. Então, é o direito civil na mídia, é muito interessante. Porque é a nossa vida, né? O direito civil é a nossa vida antes da gente morrer, até depois antes de nascer, até porque no código tem uma previsão que eu julgo perigosíssima, que é você atribuir ao embrião personalidade, dignidade humana e características de maternidade e paternidade responsável. O que significa isso, né? Então, é algo que, assim, e mais, para quê?
Mas se a gente falar em direito do nascituro, já meio que compreende. Pois é, não, a discussão que houve é que não, eles estavam fazendo isso para que impedir a venda de gametas, né? Ah, tá. Só que há em 2 outros locais do código, dizendo que basta escrever. Um dos membros até disse, mas por que a gente não escreve? É proibida a venda de gameta, né? Não é fácil. Fizeram. Só que aí mantiveram essa previsão perigosíssima, perigosíssima. Muito embora não trate sobre o aborto propriamente dito, mas sem dúvida nenhuma vai ser utilizado para discussão depois, inclusive com relação ao aborto legal. Nós não precisamos voltar muito, Carmen. Nós tivemos recentemente uma ministra de Estado indo à porta da casa de uma menina de 11 anos que ia fazer um aborto porque foi estuprada pelo tio, que era reiteradamente estuprada pelo tio. Então, tendo esse tipo de lei que permita essa discussão, poxa, mas espera aí, se o embrião é expressão da dignidade humana, este embrião vítima de um aborto, de um estupro, por exemplo, também está nessa categoria? Sim. Então, é perigoso, não, sem dúvida nenhuma, e acima de tudo, é desnecessário. Para quê? Para quê? Muitas coisas. Muitas coisas, é isso. Nossa, que polêmica esse ano. Bacana, muito bacana, Silvia. Eu adorei. Eu acho que foi muito rico isso. Acho que é importante a gente tratar desse assunto. Mais pra frente a gente volta, porque isso vai desdobrar aí, né? Com certeza, venho com o maior prazer. É um assunto que, assim, tá muito em voga, né? Eu não só gosto muito, como tenho me dedicado a ele. E dizer que, mais uma vez, assim, a intenção realmente é a mesma intenção dos críticos é a intenção dos reformistas. É nós termos uma legislação civil que garanta ao cidadão e à cidadã uma segurança plena no exercício dos seus direitos. E nós precisamos, então, discutir isso a fundo para que aconteça. Maravilha. Ai, gratidão, Silvia. Foi muito bacana essa conversa toda, muito aprendizado aqui, né? E com certeza você vai voltar novamente para trazer outros temas aí mais polêmicos. Maior prazer, Carmen. Na família não falta, né? Se você quiser escolher, você pensa que a gente tem muitos temas. Estou super à disposição. Muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo de ter feito essa conversa com você. Foi ótimo. Então, tá bom. Gratidão. Então, obrigada por vocês terem nos ouvido aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante, porque eu adorei essa conversa de hoje. Então, até mais e até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.